São quase 1.500 mortes de meninos e meninas até 11 anos em decorrência da Covid. 1.500 mortes, gente? Não é para morrer criança nenhuma. Como assim 1.500 mortes, gente? E outra, e depois vir pessoas que vinham e falavam, não, mas morre pouca criança. Não é para morrer nenhuma criança, gente, porque a doença é prevenível. Não é uma doença que você não tem o que fazer. Agora, lá no seu consultório, teve proximidade desse... Olha aqui, são 2.400 casos daquela síndrome inflamatória multissistêmica pós-Covid. 2.400 casos que a gente teve. Um deles foi meu. Um meu também. Ah, então temos 10%, 1% Gustavo, aqui, né? Ô, Gustavo, é o seguinte, a coisa foi braba. E quando acontece, é assustador, Gustavo. Grave. Assustador. A criança do meu consultório teve crise convulsiva. A mãe se coloca à disposição de relatar, quando ela fala, se tiver alguma mãe que é contra a vacinação, pode entrar em contato, porque a criança foi hospitalizada com UTI, teve que tomar medicamento específico. Tem um custo... Uma semana na UTI. Um custo real de medicamento e um custo de vida. Porque a criança tinha um risco de ficar com sequelas, a gente nunca sabe, principalmente da função cardíaca. Teve alteração cardíaca no exame, que graças a Deus se reverteu, mas que a gente vai acompanhar, porque ninguém sabe como vai evoluir. É uma e para sempre nova. vai acompanhar. Né? Exatamente, então, Gustavo. Assim, essa é uma criança minha, 9 anos de idade, uma criança normal. 9 anos. 9 anos de idade. A sua tinha quanto? 4 anos. 4 anos. Quase 5. Gustavo, e essa coitada, ela não teve chance de ser vacinada. Ela pegou a Covid antes de ter vacina e depois ela desenvolveu isso. Foi gravíssimo. Felizmente ela saiu bem, sem sequela nenhuma, mas foi muito, muito estresse, tá? Agora, você vê, a gente tem morte, como eu falei, quase 1.500. 1.500. E assim, segundo a estatística do Ministério da Saúde, a Covid está entre as 10 principais causas de morte de crianças entre 5 e 11 anos no Brasil, só está atrás dos acidentes de trânsito. Então ela é muita morte, gente. Muita morte. Mas uma coisa que se por fala meio muito, viral é a primeira. Ou seja, né? Exatamente, Gustavo. por infecções. E né? ainda por infecções. por uma infecção que é prevenível e tem vacina, gente. Exato. Então, aí vamos lá. Mas muito se fala, Ivani, que a gente sabe, né, que quando a gente abriu o Covid, né, a Covid-19, a maioria das pessoas que evoluíam mal tinham alguma doença de base. Isso é real? Então, porque muitos pais podem dizer, mas meu filho não tem uma doença de base, então eu não vou vacinar. Só vacina quem... Isso é real? Não, não é, não. O que é uma doença de base, para relembrar? Doença de base, comorbidades, Gustavo, lembra que a gente falava de comorbidades? A pessoa que tem doença cardíaca, câncer, né? Tem alguma doença, imunodeficiência. Beleza. Imunodeficiência, então, esses daí, quando pegam, eles podem ter um problema mais sério, né? Certo. Só que a gente sabe, gente, que quase 65% das crianças que foram hospitalizadas, elas não tinham nenhuma doença prévia. 65%? Exatamente. Dos que foram hospitalizados, mais da metade, quase 65% não tinham nada. É o caso da menina, é o caso dessa minha paciente, não tinha nada. Quer dizer, pegou Covid e depois se ferrou, né? O seu de 4 anos também sem nenhuma base. Nada, e ela tinha recebido a primeira dose da Coronavac, ela não tinha 4 anos, ela tinha acabado de fazer 5 anos, ela tinha recebido a vacina da Coronavac há menos de 15 dias, então ela não estava imunizada. E ela foi hospitalizada com o irmão em casa, ela tinha circulado, que é o ponto que a gente vai falar agora. Então, nossa preocupação era com ela, e tinha sido festa de aniversário do irmãozinho. Essa menina, ela teve recente, foi o ano passado. Então, ela tinha circulado num ambiente de aglomeração, com avós, com tios, com outras crianças. Então, a gente ficou muito preocupado com a repercussão nela e nas outras crianças então, e nos outros você vê que pessoas de isso risco. bate com o que a gente tinha falado, porque foi justamente quando começou a Ômicron, que muita gente pegou a Ômicron, muita. E foi aí que a coisa degringolou mesmo. Antes disso, naquelas outras fases, aquelas outras cepas, Delta, Gama e tudo, eu tinha tido casos no consultório de gente com Covid, mas nada grave. Tive um caso só que teve pneumonia, mas ninguém tinha sido internado. Então, nas crianças, você vê, realmente é uma doença que a maioria das vezes passa bem, mas quando pega, gente, pelo amor de Deus, né? Pô, tá bom, 1.500 mortes entre crianças, mas isso é a sua criança que morre. Pô, uma coisa que pode ser prevenida, então... Agora, e esse uma olhar outra não é coisa. só individual, né, Ivani? Então, porque aí é que tá, porque
também tinha essa falsa ideia de que as crianças não transmitiam Covid. Isso daí caiu por terra, Faz né? tempo, Porque a gente sim. viu que nas escolas começou a passar Covid para todo mundo, virou uma loucura, né? Então, criança pequena também transmite, certo, Carol? Transmite como os outros indivíduos, e a vacinação acaba sendo uma forma de você bloquear esse ciclo. Eu falo isso muito no consultório. Quando eu tenho uma circulação maior do vírus, é maior chance de mutação. Se eu tenho uma população que não é vacinada, provavelmente é essa população que vai permitir que o vírus circule numa maior velocidade.